de Números, capítulo de número 13. O Senhor colocou uma palavra no meu coração durante esta semana, enquanto eu pensava aquilo que Deus Ele gostaria de falar conosco aqui, quando o Edner me fez o convite. E eu gostaria de ler com os irmãos aqui no capítulo de número 13 do livro de Números, versículo 17 em diante, diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortaleza. Também, qual é a terra, grossa ou magra, e nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul, e vieram a Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vega, como também Romã e filho. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornaram e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades são fortes, os muros grandes, e também ali vivem os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Pode se assentar, por favor. Se você quiser acompanhar a tua Bíblia, irmão, eu vou ler alguns versículos aqui. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu gostaria nesta noite de estar dividindo com os irmãos. O capítulo que nós lemos, esse capítulo de número 13, ele está dentro de um contexto quando o povo de Israel saiu do Egito. Já havia caminhado durante 2 anos, e agora diz a Bíblia que eles chegaram em um lugar chamado Cádiz Barneia. Ali a Bíblia vai dizer que eles acamparam, pararam ali. É bem interessante nós pensarmos que eles estavam agora 72 quilômetros, olha só, 72 quilômetros da cidade de Hebrom e 80 quilômetros de Berseba, ou seja, da onde eles estavam para a
terra que Deus havia prometido, eles estavam a um passo, irmãos, de entrar naquela terra. Alguns estudiosos dizem que a cidade de Cades Barneia era mais ou menos o portão de entrada para a terra de Canaã. Ou seja, o Senhor aqui tinha em mente de dirigir o seu povo para entrar nessa terra e possuir a herança que ele havia prometido. Então, a Bíblia vai dizer que se eles caminhassem apenas mais alguns dias, eles iriam então possuir a terra da promessa. Chegando ali, a Bíblia diz então que eles pararam, e Moisés vai dar uma instrução a esse povo. É interessante a gente pensar, porque quando nós lemos o capítulo de número 13, dá-nos a ideia de que foi Deus que mandou que Moisés enviasse os espias. Mas se você ler paralelo com Deuteronômio, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20, você vai ver que a ideia não veio de Deus, foi uma permissão de Deus. Mas quem desejou fazer com que enviasse 12 espias foi o povo. Moisés chega a dizer que eles pediram e ele achou bom o que eles estavam falando, e então ele atendeu e fez conforme eles haviam pedido. Então o que ele faz? Ele escolhe 12 homens aqui para espiar a terra prometida. Se você pegar aí Números, capítulo de número 13, do versículo de número 17 ao versículo de número 19, nós vamos ver aqui Moisés instruindo o que eles deveriam fazer. Então Moisés diz para ele: olha, vai para esta terra e veja quem são os habitantes desta terra. Do versículo de número 20 ao versículo de número 25, nós vamos ver que eles vão trazer então a colheita. Ou seja, ele pediu para que eles trouxessem do fruto da terra. Quando nós então olhamos a partir do versículo de número 27, nós vamos ver ali que eles irão trazer um relatório. O primeiro relatório que nós vamos ver aqui é o relatório dos espias, que são considerados como incrédulos. Acompanhe, por favor, versículo de número 27, o relatório dos espias. Preste bem atenção. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Observe essa expressão, por favor, irmão. Verdadeiramente. Quando nós lemos essa expressão dentro do texto, já dá-nos a ideia de que parece que havia uma dúvida. Por eles usar essa expressão, era como se eles estivessem dizendo: olha, é verdade, a terra é como Deus havia dito. É uma terra que Deus usa uma linguagem simbólica, dizendo que era uma terra que manava leite e mel, uma terra frutífera, uma terra que produzia. E aí ele continua dizendo, versículo de número 28, preste atenção. Já expliquei para os irmãos que quando nós estudamos uma matéria dentro da teologia chamada hermenêutica e a interpretação do texto, nós aprendemos que quando dentro de um texto aparece porém ou mas, esse texto ele muda de direção. Ele está indo em um sentido, ele está indo e revelando algo, só que de repente há uma mudança na pessoa que está falando. Então eles disseram: olha, a terra é boa mesmo, a terra mana leite e mel. Olha a uva, o cacho de uva era grande. Olha as romãs que nós trouxemos aqui. A terra verdadeiramente é produtiva, a terra verdadeiramente é muito boa. Só que eles disseram assim: o povo, porém, observe, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Então observe que eles têm conhecimento de quem é Anak. Devido ao tempo não dá para nós entrarmos aqui, mas eles fazem parte de um grupo conhecido dentro da Bíblia de gigantes. Gigantes aqui, existem algumas linhas de pensamento, de entendimento de quem fosse, mas entendemos aqui que eram homens que tinha aí como Golias de 2 a 3 metros de altura. Eram homens que se destacavam por sua altura, mas nada
mal, como às vezes nós vemos em alguns filmes, né? Ou em alguns vídeos mostrando esses gigantes. Mas observe ainda o versículo de número 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então, eles estão revelando que na cidade existem dificuldades, existem naquela terra ali muitos inimigos. Versículo de número 31, continue lendo por favor. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos, observe, como gafanhoto, e assim também eram aos seus olhos. Diante desse relatório, que nós estamos dizendo que consideramos como relatório da incredulidade, nós vamos ver a reação do povo ouvindo esse relatório. Observe aí o capítulo de número 14, do versículo de número 1. Então eles chegaram, caminharam 40 dias, fizeram o que Moisés pediu, trazendo os frutos da terra, mas eles também trazem ali uma notícia que não é tão boa. E diante do que eles viram, eles vão agora infamar a terra. Eles acabaram denegrindo a imagem da terra. Olha que coisa pesada isso. E no versículo de número 14 diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Quando o povo ouviu o relatório desses 10 espias, eles entraram em um estado, irmão, de choque. Eles começaram a chorar, eles começaram a gritar, e disseram: Deus nos trouxe aqui para que nós viéssemos ser destruídos. Deus nos trouxe aqui para que nós servisse de isca para essas nações. Vamos levantar nome e vamos voltar para o Egito. Quando eles ouvem aqui o relatório dos 10 espias, eles ficam atemorizados, irmãos, e fazem plano de retornar. Quando isso acontece, olha a reação de Deus, a partir do versículo de número 11 ao versículo de número 21, para não ficar tão lento, extenso a leitura. Olha o versículo de número 12. Quando o povo faz isso, nós vamos ver que o Senhor se irou, irmão, com eles. Diz assim, o Senhor falando: com pestilência o ferirei, e os rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Deus diz a Moisés assim: Moisés, por 10 vezes esse povo já me irritou, não creram em mim, murmuraram. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar uma praga e vou matar todos eles, e de você eu vou fazer uma nova nação. Eu vou levantar um novo povo. O que Moisés faz, meus irmãos? A Bíblia vai dizer aí no versículo de número 13 do capítulo de número 14 ao 19, que Moisés, ele intercedeu pelo povo. Quando Moisés ouviu o que Deus estava dizendo que ia matar o povo, Moisés se coloca como intercessor. O versículo de número 15 nos demonstra isso, e diz assim: e se matares esse povo, olha Moisés conversando com Deus, como um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra,
que lhe tinha jurado, e por isso os matou no deserto. Olha a sabedoria de Moisés na intercessão. Ele diz: Deus, se o Senhor matar todo esse povo, as nações vão dizer: ele matou porque ele não tinha como levar eles e colocar eles na terra de Canaã. Se você ler o Salmo 106, versículo de número 23, o versículo vai dizer que quando Deus o ameaçou de destruí-los, Moisés intercedeu diante deles para evitar que a ira de Deus destruísse esse povo. Quando Moisés conversa com Deus e fala com Deus a respeito disso, nós vamos ver então que Deus vai perdoar o povo. Isso está no versículo de número 20 e o versículo de número 21. Só que Deus vai dizer uma coisa: eu perdoo, mas vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês não vão pisar. Olha só, versículo 20: disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, mais uma vez dentro do texto, tão certamente como eu vivo, Deus dizendo, e como a glória do Senhor se encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, porque eles viram, irmãos, a glória de Deus no deserto, no Egito, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram, olha só, estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que aos seus pais eu jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então Deus diz: olha, eu prometi a Abraão, eu prometi aos seus pais que eu daria essa terra por herança, mas agora eu não vou fazer mais isso. Vocês não vão entrar na terra. A terra é a promessa, irmão, que Deus havia dito. Deus então diz que a partir dos 20 anos para cima, nenhum daqueles que ali estavam iria entrar na terra da promessa. A partir dos 20 anos para cima, todos eles iriam morrer no deserto. Preste bem atenção, porque isso aqui é muito profundo e é algo muito forte que Deus colocou em meu coração, mas eu preciso que vocês entendam o texto. Versículo de número 29, acompanhe por favor, do capítulo de número 14. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Versículo 32 do capítulo 14, preste bem atenção agora. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as suas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós a vossa iniquidade 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Que palavra dura. Deus diz: olha, para cada dia em que vocês foram, olharam a terra, espiaram a terra e trouxeram uma notícia, eu dou um ano para que vocês vivam também nesse deserto. Deus fala com eles, e no versículo de número 38, mais uma vez diz assim: mas Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficará convite. Observe, dos 10 que foram, esses dois, eles acabaram se destacando. No versículo de número 23 do capítulo de número 14 diz assim: não verão a terra de que aos seus pais eu jurei, até nenhum daqueles que provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, aqui está o que o Espírito Santo falou comigo, no versículo de número 24, preste bem atenção nisso. Porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir. Quando eu comecei a ler este texto, esse versículo, o que o Espírito Santo estava colocando no meu coração, eu fui estudar essa palavra no texto original, essa palavra espírito, porque eu queria entender.
Então, observe que a palavra espírito aqui no hebraico é rua, é a palavra rua, que tem como sentido a em movimento, ou seja, vento, sopro. Então, quando nós lemos aqui, a palavra espírito no original está rua, e essa palavra aqui, ela teve de ser emprestada do vocábulo humano para receber um significado espiritual e não físico. E aí, quando nós vamos exprimir ela aqui no português, na língua portuguesa, então nós trazemos a palavra espírito. Sendo assim, cada vez que nós vamos interpretar a palavra rua, então uma pessoa que está interpretando e ela lê no original a palavra rua, nós precisamos aqui investigar se ela tem um sentido literal, que quer dizer vento, que quer dizer sopro, ou se ela quer dizer espírito. E para isso nós temos que usar a regra do contexto. Por quê? Porque a palavra rua, ela significa então vento, sopro, ar em movimento. Porém, ela é usada também na língua portuguesa como espírito. Mas aí, quando nós entramos dentro do texto, nós vamos usar ou vamos ver essa palavra rua, que é espírito agora, sendo usado em 4 contextos. O primeiro, observe aqui, a palavra usada aqui, rua, como espírito. Contexto primeiro que nós encontramos, ela em letra maiúscula na língua portuguesa. Então, quando o espírito aparece com letra maiúscula, isso está se referindo então à pessoa da Trindade ou ao Espírito Santo. Então, quando aparece o Espírito veio sobre fulano, não é o Espírito ou é o rua, que quer dizer Espírito, porém com letra maiúscula, aqui trazendo o seu significado espiritual. O segundo, Espírito do homem, ou seja, como entendemos no Novo Testamento, que somos Espírito, alma e corpo, os 3 aspectos em um só homem. O terceiro, Espírito, que se refere aos seres espirituais, por exemplo, os anjos, espíritos angelicais, e também os espíritos malignos. Então, quando nós vemos também rua, ela pode ser interpretada como espírito, apontando para anjos ou para demônios. E o quarto, que é onde eu quero chamar a sua atenção, o espírito rua, ele pode também ser aplicado aqui para o espírito no sentido de estado de espírito, espírito de alguma coisa, ou aquilo que confere uma habilidade a alguém. Então, quando o texto está dizendo que ele tinha um outro espírito, o que o texto está dizendo não é o Espírito de Deus. Eu estou falando isso porque em alguns comentários bíblicos eu encontrei falando que era o Espírito de Deus. E eu então tive algumas dificuldades para interpretar, e eu fui buscar em alguns léxicos que eu tenho e entender. Então preste atenção que aqui está falando não do Espírito de Deus, não de um espírito angelical, não de um espírito no sentido do homem, dentro da sua tricotomia, espírito, alma e corpo, mas está falando do homem aqui, como um espírito aqui formado com emoção, no sentido de estado de espírito. Então, aqui, Caleb, nós vamos entender que ele tem um jeito diferente de ver e de reagir a situações de forma diferente do espírito que os outros, eles reagem. Então, o que é isso? Cada um de nós nesta noite aqui, nós temos o Espírito de Deus, mas além do Espírito de Deus, nós temos o nosso Espírito, aonde nós somos Espírito, alma e corpo. Mas além desse Espírito, nós temos o Espírito que fala do nosso estado de espírito, que é aquilo que forma a nossa personalidade. E aqui, o que é interessante, que nós vamos ver que quando fala do espírito dos espias aqui, o espírito que os espias tinham
era espírito de murmuração, espírito de incredulidade. E esse espírito aqui, ele gera algo em que a psicologia vai chamar de crenças limitantes. E eu gostaria de falar rapidamente nesta noite sobre isso, sobre crença limitante ou espírito diferente. Por quê? Porque quando nós olhamos para esses dois personagens, ou esses personagens, nós vamos entender a diferença, irmão, que há na vida de Caleb para esses que acabaram falando coisas e infamando a terra. Então, eu não sei se você já ouviu, tem irmãos aqui que estudam e sabem, mas para aqueles que não sabem o que essas crenças limitantes, olha o que a psicologia diz. Segundo a psicologia, crenças limitantes, guarde isso, são pensamentos impositivos, algo que domina a nossa mente e até se torna de forma em que nós não temos domínio sobre eles. Por quê? Porque esses pensamentos, eles foram implantados diante da onde nós nascemos, as influências que nós tivemos, crenças que nós aprendemos, e nós vamos crescendo então com esse espírito que vai fazer-nos tomar decisões, que vai trazer em nossa vida os nossos desejos, e às vezes o que acontece? Nós começamos a viver com algo ou com algum pensamento de algo que foi implantado como se fosse real. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você nesta noite entender. Quantos de nós aqui já não ouvimos que comer manga e tomar leite, o que acontece? Morre. E tem muita gente que cresceu com esse pensamento. Por quê? Ele aprendeu, a mãe falou, não pode. E às vezes você vai chupar um gelinho, o gelinho é de manga e ele tem o quê? Leite. Mas muitos até às vezes acabam não tomando. Por quê? Porque ele cresceu com essa imagem. Por exemplo, outro sentido, casamento. Para alguns aí fora é algo até, eles usam a forma até pejorativa de falar de casar. Quando a pessoa vai casar como se algo que fosse um inferno. O nosso irmão Éder já falou aqui, então, da falta que a esposa fez. E alguns vão crescendo com esse pensamento de que o casamento é algo ruim, o casamento é algo que é o fim para a pessoa. Então, são coisas que vão sendo implantadas na vida da pessoa, e ela ao longo da vida vai desenvolvendo, e isso forma a personalidade da pessoa. Pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, prestem atenção, eu estou falando de dois grupos, 10 mais 2. 10, nós vamos ver que quando eles voltam com um relatório, o relatório deles é negativo, e outros dois, quando voltam com o relatório, voltam com um relatório positivo. Qual é a diferença? A diferença vai estar nesse espírito que eu estou falando, porque em uns nós vamos ver que eles cresceram com crenças limitantes, enquanto outros conseguiram, ainda que se tivesse alguma crença limitante, ele conseguiu vencer essas crenças limitantes, como por exemplo esses que nós vamos falar aqui, por exemplo o Caleb. Então preste bem atenção, quando nós crescemos com essa crença limitante, é aquele tipo de pessoa que ele vive assim, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, eu jamais vou conseguir. Aí você fala, faz isso, ele diz, eu não consigo. Aí outro, para mim não dá. Aí o outro vem e às vezes faz um elogio para ele diz, quem sou eu? Aí a pessoa diz, nossa, como você está bonita. Aí ele cresceu com crenças, e essas crenças às vezes, elas não foram simplesmente implantadas por pessoas, mas até mesmo por espírito maligno, que vem e lança na mente dessa pessoa. Essa pessoa, ela cresce, ela não se aceita, ela olha no espelho e ela se vê completamente desfigurada. É aquele tipo de pessoa que às vezes está com um corpo belo, bonito, não digo perfeito, mas que plantaram na mente dela, semearam algo ali, que distorce a visão da realidade, e ela vive com uma crença
que Deus falou. Porém, presta atenção, o que acontece? Eles vão dizer: os moradores lá são poderosos, nós não podemos subir, eles são mais fortes do que nós, os homens são de grande estatura, e nós éramos como gafanhotos, e aos olhos dele também éramos como gafanhotos. Deus nos trouxe aqui para nos destruir. Agora eu fico pensando e estudando o texto, aonde que nasceu esses pensamentos? O texto não fala, mas quem sabe, irmão, enquanto eles estavam lá no Egito, escravos ali estavam, soldados, ou quem sabe aqueles que queriam sobre eles dominar, viviam falando: vocês são como gafanhotos, vocês são insignificantes, vocês nasceram para ser escravos, e vocês jamais irão conseguir alguma coisa. E eles saíram do Egito, atravessaram o mar, viveram coisas extraordinárias, mas aquelas crenças limitantes estão acompanhando eles ainda. Aquilo que eles ouviram, quem sabe há anos e anos, ouvindo: você nasceu para sofrer, você nunca vai ser feliz, a sua vida vai ser assim. Eles cresceram com isso e vieram, e agora tudo isso reflete na escolha, reflete na vida, reflete nos relacionamentos, como que a pessoa encara a vida, como que a pessoa toma decisões da vida. Tudo está relacionado, e como eu disse aqui, em pensamentos impositivos, que às vezes já não temos mais nem controle, já agimos dominados por uma coisa que não é verdade, mas já vivemos como se fosse. Mas é aqui que é interessante, sabe por quê? Porque Deus vai falar que Caleb tem um espírito diferente. Um espírito diferente. E você vai aprender nesta noite que você é do tamanho da sua visão. Você é do tamanho da sua visão. E é por isso que nesta noite é importante você entender essas crenças limitantes, porque isso pode estar te limitando. Você nasceu para herdar a promessa, para entrar dentro da terra da promessa. Você está na porta, alguns quilômetros à sua frente. Coisas estão preparadas para você, ó, ali na frente. Aleluia. Mas dentro de você é como se você não tivesse controle. Vem pensamentos que estão limitando a sua vida. Mas nós vamos aprender com Caleb. Por quê? Porque o Caleb, irmãos, ele não tem crenças limitantes, mas ele desenvolveu um espírito diferente. E nós nesta noite que estamos aqui, nós podemos ter um espírito diferente. Eu estava estudando um pouco a respeito disso, livros que eu tenho de psicologia, e eu achei interessante porque esses pensamentos, os psicólogos dizem que eles precisam ser mudados, alterados, assim como um computador. E isso não depende de Deus, isso depende, sabe de quem? De nós. De nós. E nós nesta noite estamos num ambiente onde Deus pode mudar algo em nossa vida que está nos limitando, que está te limitando de entrar na terra da promessa, porque você está ouvindo, quem sabe até os demônios falar na tua cabeça: você não é digno, você não merece, você nasceu para isso, a sua vida sempre será assim, você sempre ficará comendo as migalhas que caem da mesa. Mas nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: ei, aleluia, eu te trouxe um ambiente onde nesta noite você pode ter um espírito diferente. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Mas observe, por favor, que diferença. Caleb vê a mesma coisa que os 10 espias viram, só que Caleb se impressiona mais com o poder de Deus do que com o tamanho dos gigantes, do que com o exército que estava na terra. Mas eles estavam vendo a mesma coisa, eles estavam vendo a mesma
circunstância. Só que observe como que é como um óculos. Essas crenças limitantes, eles estão no mesmo lugar, eles estão vendo os cachos de uva, eles estão vendo as fortalezas, eles estão vendo os gigantes. Mas o Caleb, quando olha, ele diz: meu Deus, olha o tamanho das uvas, meu Deus, tem uva, aleluia, para dar e para vender. Olha as romãs, meu Deus, romã, olha quanta romã, e a terra não é produtiva, e aqui ainda tem gado, hein? Olha só, imaginando, agora eu estou no santo, imagina ele olhando assim e dizendo: olha, eu vou pegar esse cantinho aqui, ó, é aqui que eu vou construir a minha casa, é aqui que eu vou fazer aquela casa que eu sempre sonhei. Sabe por quê? Porque eu nasci verdadeiramente para ser vencedor. Eu nasci, eu tenho promessa de Deus que eu ia herdar essa terra, que eu ia comer do bom e do melhor, porque Deus, Ele falou. Agora imagine os outros entrando e dizendo: meu Deus, olha os muros, olha os gigantes. Aí o Caleb disse: você viu o tamanho da uva? É, eu vi. Mas você viu o tamanho do muro? Você viu as romãs? É, mas você viu o tamanho do gigante? Crenças limitantes. Mas nesta noite, em nome de Jesus, Deus está dizendo que nós podemos ter um espírito diferente. Observe, por favor, como que então, biblicamente falando, não estou falando aqui dentro da área da medicina, mas estou falando na fé, olhando para a palavra de Deus, como que nós saímos de um estado de limitância para um espírito excelente. Observe como que isso vai acontecendo do mesmo jeito, que uma coisa acontece e a outra também acontece para reverter. Por quê? Porque Caleb viu o mar se abrir. Lembra? O operador ali até falou do vento oriental. Lembra do vento oriental? Deus abriu o mar. O vento oriental é o vento que vem contra, vem de lá para cá. Deus abriu o mar de lá para cá. Uma noite inteira, meia-noite, isso aconteceu. Caleb está lá no meio. Caleb vê Deus assoprando. Capítulo 15 de Êxodo diz que foi canarina. Ó, Caleb olhando, hein? Caleb olhando com Moisés dizendo assim: ei, não temas, aquietai-vos, ficai quieto e veja o livramento que o Senhor nos dará. Aí eu fico imaginando Caleb olhando para Moisés assim, dizendo: meu Deus. E o Moisés com o cajado na mão assim, aí o povo desesperado. Aí ele diz assim: fiquem em paz. Aí aonde eles estão fica claro, e aonde o inimigo está fica escuro. Caleb vendo aquilo e dizendo: meu Deus, aleluia. Quando ele vê o mar se abrir, ele diz: que poder é esse? Quando ele chega do outro lado, agora Deus diz: agora é o meu juízo. Você lembra que vocês mataram as crianças do meu povo, os primogênitos? Agora todos os primogênitos que faziam parte do exército vai ter que passar pelo mar. Quando eles estão passando, agora Deus diz: agora é a hora da minha vingança. Vocês lançaram o filho do meu povo dentro do mar, e agora nós temos um encontro dentro do mar. Entra aí. E eles entram pelo mar. Aí sabe o que Deus faz? As pessoas dizem, irmão, que estouraram, havia pedaços pela força. Eles estão do lado de cá, eles olham isso, imagina. Caleb vê aquilo e diz: que poder é esse? Caminho para esse dia, murmura. Moisés chega em um lugar, Deus fala para ele: joga aí uma árvore. Aí joga a árvore, a água fica doce, eles tomam. Que poder é esse? De dia, sabe o que Deus faz? Manda nuvens por causa do calor. De noite, uma coluna de fogo. Todo dia tem pão para eles. Cordonizes. Ele vai se adaptando a isso. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ele saiu com uma mente de escravo. Mas observe, ele começa a ver e diz: meu Deus, eu faço parte desse povo aí. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que opera. Esse é o Deus que falou que me colocaria numa terra. Que Deus poderoso é esse? Que Deus tremendo é esse? Que Deus magnífico
magnífico é esse, aleluia. E Ele vai se libertando das suas crenças limitantes, Ele vai se libertando, e quando Ele chega em Canaã, aleluia, todas aquelas crenças limitantes que agora o segurava, limitava a vida dele, agora caíram. Sabe por quê? Porque ele agora tem o conhecimento do Deus em que ele serve, aleluia. Ele sabe que aquilo que o Deus dele fala se cumpre, aleluia. Ele sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele sabe que Deus tem poder sobre a natureza, Deus tem poder sobre, aleluia, o sol, e ele vai crescendo, e a mente vai mudando. Você não foi chamado para ser escravo, Deus tem coisa grande para a tua vida, não Deus sabe até agora, mas Deus está dizendo: Espírito excelente. Oh, Espírito de Deus, irmão, eu cresci dentro de uma igreja que era pecado você servir por causa de má interpretação bíblica, de que ter dinheiro, irmão, era algo em que Deus não aprovava na vida do homem, porque os ricos não herdarão o reino do céu. Cresci com uma visão limitada, porque achava o quê? Não, a Bíblia diz isso: os ricos não vão herdar o reino do céu, mas faça um camelo passar por uma agulha do que um rico. E as pessoas diziam, cresci com crenças limitantes da minha vida. Só que o Espírito de Deus, ele foi me libertando. Quando se falava de prosperidade, de dinheiro, para mim, meu coração já fechava. Meu Deus, que? Por quê? Porque muitos falam: não, mas crente passa a luta mesmo. Sabe como que eu cresci? Eu cresci assim, ó: se você receber uma bênção, se prepare, por quê? Porque vem prova. Sabe como eu cresci? Cresci assim, quando foi meu batismo, quase desisti, porque irmãos falaram para mim assim: ó, irmão, toma cuidado, hein, porque você vai batizar, mas depois do batismo, se prepare. Crenças limitantes que limitam a muitos. Quantos irmãos que estão comendo as migalhas, sabe por quê? Por causa de crenças limitantes. E a terra está ali, ó, a promessa está ali, ó. E tem gente que infelizmente, por causa das suas crenças limitantes, vai chegar até perto, mas vai ficar rodando no deserto. E infelizmente, irmão, porque não compreende o que Deus está falando, vai acabar morrendo perto da promessa e não vai entrar. Mas nesta noite Deus está dizendo: tenha um espírito diferente. Como que nós temos um espírito diferente? O texto mostra. Sabe como nós criamos um espírito diferente? Olha só, Números capítulo de número 32, versículo de número 12 diz assim: exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto, aí diz assim, ó, perseveraram em seguir ao Senhor. Perseveraram em seguir ao Senhor. Deuteronômio capítulo de número 1, versículo de número 36: salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá a terra, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em me seguir. Josué capítulo de número 14, aqui já está com 85 anos, versículo 8: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 14: perseverou em seguir o Senhor. Versículo 9: perseverou em seguir o Senhor. Sabe o que é isso? Que a nossa mentalidade ela é mudada quando nós perseveramos em acreditar no que Deus fala, em obedecer o que Deus ele manda, em ouvir as promessas de Deus e crer. Alguém diz assim: lá tem gigante. Aí Deus manda uma palavra e diz: todos os homens diante de mim são como uma gota em um balde. Aí você diz: o quê? Tem o quê? Lá tem gigante. Eu disse que a sua visão vai moldar a sua maneira de ver as coisas. Aí você diz: rapaz, você não sabe o Deus que eu sirvo. O meu Deus, ele é grande.
Ele é poderoso. Alguém diz: não tem como, nós vamos morrer. O Caleb se levanta e diz assim: cale-se, fique quieto. Vamos, certamente nós iremos vencer. Sabe como a mente ela é mudada nesse sentido? Crenças limitantes. Quando para cada limitação que nós temos na nossa vida, nós acrescentamos um versículo da palavra de Deus. Nós seguimos ao Senhor. Alguém pode olhar para você e te determinar: está determinado os dias da sua vida. Aí o Senhor vem aqui e libera uma palavra para você: eu estou dando vida e vida em abundância. Aí você persevera. Pega a palavra e persevera em seguir ao Senhor. Aí os médicos estão dizendo: vai morrer. Aí você diz assim: mas lá na igreja a palavra foi liberada. E a palavra é a palavra de vida. Aleluia. Ei, minha mãe disse: eu nunca ia ter nada, que eu vou viver para sempre na miséria. Mas Deus liberou a palavra lá na igreja. Ele disse que Deus tem uma terra que vai além de mel. Deus disse: eu vou ter para dar, e eu não vou pedir emprestado, e eu vou perseverar. Só que está entendendo, levanta as mãos em nome de Jesus. Crenças limitantes em nome de Jesus. Que nessa noite seja quebrada, retirada. Receba nessa noite a palavra de Deus. Aleluia. Veio é o diabo, você é lindo para a glória de Deus. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Oh, eu sinto a presença de Deus. Faça uma oração, por favor. Curve a sua cabeça, porque o Espírito de Deus está largando nesta noite mentes aqui. Está libertando vida de crenças limitantes. Aleluia. Toda semana, uma vez na semana, ia ao monte. E a gente ia lá em Mogi. Eu ia e alguém ia comigo. Comprei um carro, botei muito bonito, carro bom. E aí quando nós chegamos lá em Mogi, oramos, passamos um dia agradável na presença de Deus. Estava na casa do irmão do meu pai. Ele era caseiro, meu pai Vicente. E eu falei pro irmão que estava comigo: ensina a estacionar, porque eu tenho muita dificuldade nisso, e eu queria aprender. Aí ele: pode entrar, vai entender do carro. Ele saiu. Aí ele falou: vai fazendo assim e tal, né? Olha aqui. Irmão, eu não sei te dizer, eu quase derrubei. Era um galpão desse tamanho aqui, ó. Eu quase derrubei o galpão. Eu bati, saí derrubando uma parede. Meu carro subiu uma escada e quase caiu dentro do mar que ele tinha lá. Todas as noites eu sonhava. Eu via minha esposa e minha filha, não tinha o Samuel ainda, atrás do carro. Toda noite eu tinha pesadelo. Eu olhava as pessoas dirigindo e eu dizia assim: miséria. Sentava no carro, irmão, começava a tremer, o coração disparava. Meu carro ficou parado. Nunca mais peguei o carro. Nunca mais dirigi. Nunca mais. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu estava orando. Acabei de orar. Peguei um livro para me ler. E quando eu comecei a ler, estava falando a respeito de demônios. E o livro era de batalha espiritual. E naquele momento havia uma palavra ali que falou no meu coração, relacionada a vencer. Eu estou falando isso porque eu sei muito bem o que é uma crença limitante. Porque eu sonhava, eu não conseguia. Para mim era impossível. E era algo, como eu já disse aqui, do subconsciente. Não tinha domínio. Eu vi os outros dirigindo e eu falava: nunca eu vou conseguir isso aí. Nunca eu vou conseguir isso aí. Nunca. Sonhava.
viver promessa, o melhor da vida, por causa de crenças limitantes. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu quero te dizer que você não é gafanhoto. Você é filho de Deus. Você não é qualquer uma e você não é qualquer um. Você é uma bênção de Deus. Deus tem coisa tremenda para a tua vida. Que você nesta noite possa perseverar e crer naquilo que Deus está falando com você. Se Deus falou, eu creio. Eu creio. Eu vou fazer uma oração nesta noite, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, essas limitações que quem sabe pode ser espiritual ou quem sabe emocional, não sei de que ordem seja, mas a cada uma dessas que geram limitações em sua vida, você vai procurar um versículo bíblico que fala algo contrário a isso, Deus falando, e você vai pegar essa palavra em nome de Jesus. Toda palavra de maldição lançada contra a tua vida, toda palavra de destruição, quem sabe o diabo tem dito, falado, você não vai conseguir, não casa, acabou, a história não tem mais jeito para você. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu te criei para que tenha um espírito diferente, diferente daqueles que estão incrédulos, que estão aprisionados. Por isso, nesta noite, você vai tomar posse daquilo que Deus ele tem para você. Você vai entrar na terra da promessa. Você vai viver o que Deus falou para você. Aí você diz assim: pastor, mas como? Quando eu vou comprar uma casa, sabe como eu comprei uma casa? A minha casa. Eu estava dando uma aula de escola bíblica dominical, e eu lembro até hoje falando sobre fé. E quando eu estava dando a aula, minha esposa está aí, sobre fé, o Espírito Santo de Deus falou: coloca a sua fé em ação. Eu saí dali e eu fui numa imobiliária com um amigo. Cheguei lá, falei: eu quero comprar uma casa. Precisa trabalhar, eu quero comprar uma casa. Aí o rapaz falou para mim assim: quanto você tem? Eu digo: não tenho nada, eu tenho fé. Aí sabe o que ele falou para mim? Aquilo que compra é dinheiro, fé não compra. Eu digo: mas a minha compra, em nome de Jesus. Ele riu, achou que era brincadeira, mas Deus trabalhou de um jeito. Deus havia me dito: eu vou te dar uma casa própria. E às vezes a gente ouve aqui e sai por aqui, ó. E aí o inimigo fica dizendo assim: como que você vai ter uma casa? Você não tem um tostão, filho. Você não tem uma reserva. Você não tem nada. Como que você vai conseguir? Aí Deus manda eu te dizer nesta noite: eu sou dono da terra. Minha é a prata, meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos. Nesta noite, que você possa crer que está caindo por terra em nome de Jesus, é por causa do tempo, porque senão eu iria contar experiências que eu vivi crendo e perseverando naquilo que Deus ele falou. Mas igreja, saia daqui nesta noite sabendo que Deus ele tem coisas boas para a tua vida, coisas maravilhosas para a tua vida. Quando a palavra de bênção vir para a tua vida, pegue ela. Alguém diz alguma coisa e você com aquela, entre aspas, falsa humildade: eu? Quem sou eu? Você é filho de Deus. Nossa, que bênção! Eu? Esse carro é seu? Misericórdia, quem sou eu? Com um carro desse, uma casa dessa, uma vida. Tem essas coisas que até nos ofendem, sabia? Nos ofende. Mas Deus vai te libertar, porque Ele tem coisa grande para a tua vida. Você não vai morrer na porta da promessa. Você vai entrar, você vai comer romã, você vai comer uva,
Você vai entrar na terra que manda leite e mel, porque o teu Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele é fiel. Ele tem recurso, Ele tem pão. Ele vai usar nesta noite o que Ele quiser usar. Mas Ele é poderoso para te abençoar. Você não é cortado, você não é um cortadinho. Você é filho de Deus e tem coisa grande para a tua vida. Levante as suas mãos e diga a Deus: eu recebo o que o Senhor tem para minha vida. Diga nesta noite: Deus, eu recebo o que o Senhor tem para minha vida. E que nesta noite, irmão, o inimigo da nossa alma, todos os anaquins, heteus, heveus, jebuseus, tira a mão do que é teu, do que é meu, em nome de Jesus, porque nós vamos tomar o que é nosso por herança. Nesta noite, a transferência de riqueza, diz o Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, a liberação de milagres sobre a tua vida nesta noite. Toda crença limitante nesta noite caia pelo poder da palavra de Deus. Deus, eu preguei a tua palavra, Pai, e eu sinto que é nesta noite, Senhor Jesus Cristo, há vidas aqui recebendo milagres, Pai. Deus, eu vejo, Pai querido, o mundo espiritual se movendo sobre a vida de pessoas aqui, Pai. Ai, Espírito Santo de Deus, o Senhor está nos dando nesta noite a visão, Pai querido. Aleluia. Visita agora esse coração, aleluia, desse irmão, dessa irmã que se acha, aleluia, que tem sido aprisionado pelo adversário da alma, que está dizendo: você não vai conseguir, acabou, eu te amarrei, parou, é o fim. Deus está dizendo: longa é a caminhada ainda, vai caminhar muito ainda para a glória de Deus. Há muitas terras, há muitas almas, há muito milagre. Ai, Espírito Santo, que nesta noite, Pai, o teu Espírito possa vir sobre esta igreja. E se você crer, persevere em seguir o Senhor. Glória a Deus. Fazer seguir o Senhor não é muito natural, porque Deus faz coisas sobrenaturais. Amém, aleluia. Você não pode viver pela razão, você dizer: eu sou fraco. Você é fraco, mas Deus é forte. Glória a Deus. E nele nós podemos todas as coisas. Aleluia. Comece a sonhar. Deus está falando com pessoas aqui. Eu sinto a presença de Deus, sem emocionalismo algum. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Aleluia. volte a sonhar, diz o Senhor, nesta noite. Saia desse cativeiro. Deus tem coisa grande para a tua vida. Aleluia, aleluia. Deus tem coisa tremenda para a tua vida. Ele vai realizar sonhos dele em sua vida. Ninguém vai poder suster, ninguém vai poder te parar, no nome do Senhor que eu estou dizendo, porque Ele está nesta noite, aleluia, te entregando vitória. Ele está dizendo: você está na porta, não morra na porta. Seja Caleb, espírito diferente, creia, 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 toma posse, receba o teu milagre. Sai daqui nessa noite de fé, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio. Você é mais que vencedor. Diga nessa noite: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Tem gente que já está entendendo, irmão. Aleluia. O Espírito de Deus esta noite vai libertar, aleluia, nesta noite, de cadeados emocionais, vida de pessoa aqui que não prospera. Deus está dizendo: ei, eu tenho prosperidade preparado. Toma posse, toma posse, toma posse. Oh, tem cura. Chega, toda vez que vai falar com você, aí quando você está, não, um pouco aqui, quando me
Quando ele adora aqui. Aleluia. Deus está dizendo: eu te dou saúde. Eu te dou saúde. Receba saúde. Aleluia. Viva o milagre. Faça como Caleb. Ainda que seja gigante, há um Deus que é maior. Há um Deus que é maior. Toma posse. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você que vai perseverar e servir ao Senhor. Dê uma salva de palmas, por favor.